Hola, cabroncitos y cabroncitas. Yo, Don Pablito, estoy acá hoy para hablar con ustedes sobre linguagem, redações, português, espanhol. Ah, que coisa linda, que coisa belíssima, riquíssimo, hein? Com minhas amigas, Tchanini. Eita, chega, é só botar um Jones, acabou. É, fala espanhol. Vocês nunca viram La Casa de Papel, não? É assim que fala espanhol. Bota um Jones no final. Jones e prende a língua, né? Fala, igual italiano. Tô Tô aqui com a minha colega Laís, que formou-se italiano também. Italiano, você passa o curso Põe a inteiro com a mãozinha, mãozinha pra e é frente. isso que tem que fazer. Uma pizza e olha, aí tá, assim, bota. Assim, leva tônica, aí já foi. Sem nasal. Sem nasal. Sem nasal. Ô, meu Deus do Sentiu. céu. Hoje, misericórdia, né? Ai, ai. Misericórdia. É o que a quarentena faz com a gente, ela deixa a gente esquisito. Mas, É gente, igual o Dom Pablo, o Pablo Escobar lá na última temporada de Narcos, no finalzinho que ele fica só assim, olhando assim, né? Tem até uns memes no meio do nada, esperando a polícia chegar, assim, não entendendo mais nada. É Eita. isso. Mas, gente, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre tecnologias em tempo, a tecnologia em tempo de pandemia. E aí é o seguinte, a gente já começou aqui no espanhol e tudo mais, porque nós vamos chegar lá. O espanhol tem uma razão aqui. Olha só, nós vamos conversar a respeito de tecnologia em tempos de pandemia, mas eu quero que você pense numa situação de caos. Situação de caos, situação de tensão, seja esse caos silencioso ou esse caos barulhento. Ô gente, toda situação que nos tira da zona de conforto, ela exige de nós adaptabilidade. E quando a gente fala da relação de tecnologia com pandemia, a gente justamente conversa sobre essa questão, a adaptabilidade do ser humano. Eu quero trazer aqui algumas ilustrações para vocês a respeito de situações teoricamente pandêmicas, mas caóticas por si só. Existem dois filmes que eu os assisti, eu falo assim, gente, nossa senhora, se você assistir esse filme aí, você assiste um no dia e o outro no outro, não dá pra fazer maratona desses filmes não, senão você vai ficar triste, bugado sua cabeça. Tem dois filmes, o primeiro deles, The Silence, O Silêncio, tradução simultânea, e aí nós temos o Bird Box, Caixa de Pássaros. Ô gente, vou explicar o contexto desses, eu vou dar um spoiler assim, bem de levinho, só para você sentir o drama. No filme The Silence, o que acontece? Nós temos uma sociedade que vive uma situação de completo deserto. Por quê? Alguns exploradores de caverna decidiram cavar um buraco diferenciado. E na hora que cavaram esse buraco diferenciado, saiu de lá de dentro uns bichos esquisitos. É morcego com pássaro, com corvo, sei lá, uns dinossauros voadores. Saíram dessa caverna e começaram a atacar a humanidade. Ô gente, esses pássaros, eles só conseguiam encontrar os seres humanos por meio da fala, do ato de fala. Então, se você fizesse algum barulho com o seu corpo, algo do tipo. Os caras não, né? Os bichinhos, eles ouvem muito bem. E se você fizesse um barulho assim, né, menina? Vinha você na hora, decepava sua cabeça, comia o serviço. Então, já fica aí com esse drama, o desfecho, você assiste, porque não vou dar spoiler, né? Mas é muito interessante em pensar na situação de isolamento social. Porque esse filme vai se centrar justamente numa família que precisa se isolar socialmente, principalmente porque eles querem sobreviver. Num contexto de sobrevivência, o isolamento social é bem interessante, principalmente nesse contexto apocalíptico. Bird Box, se você já viu esse filme, ou se não, gente, sério mesmo. Esse filme, Bird Box, é diferente do The Silence. The Silence tem a ver com o sentido da audição e o sentido ali da fala, né, no caso. Agora, o
filme Bird Box vai estar ligado justamente à ideia da visão. Você não pode tirar a venda, você fica completamente cego. Se você tirar os olhos, menino, você capota. Agora, por que? Assista. É importante você pensar nesses dois contextos apocalípticos de isolamento social para observar a capacidade do ser humano, claro, representada ali pelos protagonistas, a capacidade de adaptabilidade. Nós, seres humanos, somos adaptáveis. Lembra daquela ideia da seleção natural, né? Vence o melhor, o mais adaptável. E é interessante você pensar que em contexto de pandemia agora, coronavírus, nós nos adaptamos bastante, principalmente pensando na tecnologia. Você já ouviu falar, por exemplo, de telemedicina? Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é um serviço tão incrível que, gente, na moral, passem para mim, por favor. Quando você tem um contexto de pandemia em que as pessoas são obrigadas a se isolarem, eu preciso me comunicar com pessoas de fora. Gente, o serviço de telemedicina, não passou aqui não. O serviço de telemedicina está em evidência. Por exemplo, essa notícia que saiu do estado de Minas, falando justamente sobre essa novidade para os planos de saúde. O que é a telemedicina? Eu posso me consultar, por exemplo, eu estou em casa, aí eu abro o Skype e o meu médico me atende. Tô passando mal aqui, tô com dor de barriga. Ou então, tô tossindo demais, não vou no posto médico, não vou na urgência. Aconteceu alguma coisa extraordinária, ligo para o meu médico ou faço uma videoconferência para ele me examinar. Isso é possível, existem aplicativos para tal hoje. Gente, mas pensa numa situação mais dramática. Por exemplo, pacientes hoje internados em UTIs. Quando eu tenho alguém com coronavírus internado em UTI e eu preciso que alguém externo me ajude a fazer, por exemplo, uma cirurgia em um determinado paciente, a telemedicina pode acontecer. Fazer cirurgia por videoconferência, turma, isso é possível hoje. Por exemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel. Nairobi, saudades. Ó spoiler. Gente, eu tô chorando. Hoje eu quero abrir um parênteses. Não, aqui. sério, Nairobi, sacanagem. Mas você não pode falar. Não vou falar não, mas sacanagem. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, eu tô muito triste, eu tô indignado. O Jonas já falou Belladonna, já falou muito guapa, very beautiful woman. Ele é trilingue. Nada da Cintia aparecer, ele não falou nada. Só me chama de seu barriga. Não, gente, pelo amor de Deus. O Jonas me deixa depressivo, sabe? A sua tampa da panela é essa aí, também. Mas é o que eu mereço, né? Deve ser o que eu mereço. Tá bem estragada essa tampa da panela. Deve ser o que eu mereço. Certinho, te amo, mozão. I love you. Complicado, sabe? Muito Augusto, viu? Aí, olha só. Gente, Nairobi passou por uma situação, vou ter que dar spoiler aqui, não tem jeito não. Passou por uma situação que ela levou um tiro, normal na situação de sequestro, né? E aí, ela levou um tiro, La Casa de Papel. E a amiga dela, Tóquio, foi fazer a cirurgia. Ela precisa... gente, Tóquio não é médica não, né? No máximo ali, sequestradora, ladra e tudo mais. Mas ela não é médica cirurgiã. E por telemedicina, um médico orientou ela o que ela tinha que fazer para conseguir tirar a bala do pulmão da Nairobi. Agora, se deu certo ou não, assista e passe raiva, porque eu só quero a 5ª temporada de volta, tá? Gente, você pode lembrar que a tecnologia está associada à nossa vida nos lugares mais complexos. Por exemplo, cirurgia por videoconferência. A série La Casa de Papel representa uma realidade já evidente no nosso país. Por exemplo, existe no nosso
nos lugares em que mais pedem cirurgias para UTIs, por exemplo, nos Estados Unidos, videoconferência acontece demais. Na China aconteceu até cirurgias por videoconferência. Então, não somente os serviços complexos, mas aqueles mais simples também. Por exemplo, se você sentiu sintomas de coronavírus, você não tem que sair correndo para um posto de saúde, não. Né? Você viu que você está meio baqueado, você tem um aplicativo que te ajuda. Esse aplicativo do governo, gratuito, você pode usar a telemedicina para te ajudar nesse momento tão delicado de pandemia. Então, o que mais a gente tem de repertório sociocultural para aplicar a esse tema? Tecnologia em tempos de pandemia. Agora a gente vai conversar com a nossa queridíssima Laís de Literatura. Perfeita! Olá, gente! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo! Todo mundo chegando aí nessa historinha de hoje, que a gente está conversando sobre tecnologia em tempos de pandemia e como, afinal de contas, a literatura, ou pensando mais amplamente, alguns filmes ou algumas séries podem contribuir com essa temática com a gente. Então, a Janine já falou de um bom bocado aí para nós e, já pegando um gancho que ela faz, ensaio sobre a cegueira do José Saramago, né? Recuperando aí todo o tema da visão, e aí também foi adaptado para o cinema. Então já fica aí uma dica que quem não está afim de ler Saramago, que embora seja um autor muito, muito maravilhoso, é um autor pesado também, tem algumas dificuldades na proposição do estilo dele lá, mas o filme é assim incrivelmente maravilhoso, também no campo do caos, também no campo do sinistro, a gente fica meio embasbacado assim com aquela história toda, e é o fecho todo relacionado com a ideia de visão, com a ideia de fotografia e com a ideia de luminosidade, que é lindo, lindo naquele filme, como é colocada a coisa toda. Qual que é a proposta de hoje? A gente pensou num parágrafozinho argumentativo mesmo, que dá pra gente pensar um pouco as estratégias de colocar o argumento, de organizar o argumento, de pensar como incluir um repertório cultural dentro dos temas que a gente está abordando com vocês, né? Então hoje a gente fala um bocadinho sobre isso, e aí uma nota importante. O parágrafo que está aqui atrás, a gente colocou os erros possíveis gramaticais que a gente poderia cometer enquanto estudante, enquanto escritor, né, enquanto redator, para daqui a pouco a Norminha aparecer aqui e fazer aquele pente fino na história, né, para amarrar tudo com a gente. Então, o tema já foi dado pela Janine, agora a gente fala um pouquinho sobre essa estrutura, sobre esse repertório literário, e volta com a Norminha no texto também. Vamos ler então aqui como está esse desenvolvimento? Olha só. Ao discutir acerca da presença e importância da literatura em períodos de pandemia, o escritor mineiro Pedro Nava, na obra Chão de Ferro, de 1976, descreve a velocidade do contágio do vírus no Brasil no contexto da influência espanhola de 1918, né? Então olha só, aqui a gente já tem um parágrafo sendo introduzido, aludindo à obra de um autor, é o Pedro Nava. Pedro Nava está escrevendo ali de 60 para frente, né? O Chão de Ferro é esse livro que está contextualizado nesse período da influência espanhola aqui no Brasil. Então, o que acontece aqui e que vai para essas memórias desse livro Chão de Ferro aí, ok? E aí a gente tem, segundo o autor, introdução aí de citação chegando para nós, abre aspas, essa extensão. Então agora a gente está lendo um trecho do livro, um trecho do romance, um trecho aqui da ficção e que tem a ver com o nosso tema. Essa extensão está relacionada à velocidade sempre crescente das comunicações. Tem a ver aí com o que a gente está vivendo? Uma velocidade relacionada com o crescimento da comunicação? Seu contágio já andou a pé, a passo de cavalo, a velocidade de trem de ferro, de navio, e usa nos dias de hoje aviões supersônicos espalhando-se pelo mundo em 2, 3, 4 dias. Parece aí que tem uma verossimilhança com o que também está acontecendo hoje em dia para nós, né? O contágio muito veloz, um contágio
praticamente imediato, em poucos dias, em poucas semanas, né? Milhões e milhões e milhões de pessoas. E na frase seguinte dessa citação, pessoal, só como curiosidade, o narrador do Chão de Ferro comenta, por incrível que pareça, o livro é de 76, hein? Ele comenta sobre a Itália como o maior país que está lá com um número de contágios, assim, num percentual altíssimo. E não por acaso, ou muito por acaso, né? A cidade que ele cita, que o narrador cita para nós, é justamente Milão, né? Que está ali no eixo da história toda. E aí, se a gente lembra o que aconteceu algumas semanas atrás, o bordãozinho, né? Milão não pode parar. Então, olha que curioso que o Pedro Nava está dizendo aqui de algo que, assim, tem muita relação com o que está acontecendo exatamente agora, né? Máquinas, tecnologia, comunicação veloz, da mesma proporção que o contágio. Vamos voltar ali, fechando a citação, vamos agora para o entendimento de como esse tópico frasal ele vai ser aprofundado. Na passagem do romance, o narrador, ao mesmo tempo que mantém o ritmo da narrativa com imagens e períodos curtos, o Pedro Nava usa dessa estratégia para escrever, sobretudo, essa trilogia, né? Elabora uma condição... Opa, me perdi. Sim, estava certo. O ritmo da narrativa com imagens e períodos curtos elabora uma condição social na qual a velocidade da doença é tão rápida quanto a comunicação e as tecnologias. Aqui, enquanto argumentação, a retomada da citação, ela ajuda nesse amarramento, né, em reforçar que argumento é esse que a gente está trabalhando. Em paralelo a isso, aí vem aqui, né, uma proposta logo na sequência, que vai fazer uma analogia, uma comparação, e aí traz aí para nós a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa moça brilhante, professora da USP. É fácil notar como uma doença globalizada não é privilégio ou castigo dos novos tempos, mas um apelo para a ressignificação do sentido de velocidade e tempo na sociedade atual. Como que a Lilian foi parar nesse texto aí? Via paráfrase, né? Ela está sendo convocada para conversar com o que está acontecendo lá no Pedro Nava. Então ela está comentando essa situação de pandemia atualmente e, por acaso, ela também recupera o Pedro Nava. Quem quiser dar uma conferida nessa matéria, está lá no jornal Nexo, beleza? E aí a gente tem a conclusão aqui. O que a Lília trouxe aqui para nós? A ideia de ressignificação sobre tempo e sobre velocidade nos dias de hoje, né? Que a gente não pode continuar aí tão veloz sem parar um pouquinho e rever o que está acontecendo. Dessa forma, não menos importante que encontrar soluções a curto prazo por meio da tecnologia e da ciência, aí vem a jogada aqui da argumentação para concluir. É perceber que a pandemia não é um evento isolado e que a literatura faz um corte no tempo, uma vez que a obra escrita em 1976 dialoga com a realidade da quarentena de 2020. Qual que é o argumento fundamental aqui para nós? A gente vai no slide seguinte. A ideia de que a literatura, por mais que a gente tenha um livro lá super do passado, a gente tem sempre um recorte contemporâneo, a gente tem sempre a possibilidade de reler aquilo a partir do conceito, a partir do contexto, a partir do momento que a gente está vivendo agora. Então, o tópico frasal, ele traz a referência literária do Chão de Ferro aqui para nós, juntamente já com a ideia de velocidade. E, no aprofundamento do nosso argumento, a associação ao pensamento da Lília, que vai dizer aí dessa importância de ressignificar a ideia de tempo e de velocidade hoje em dia. E para concluir, a gente traz a ideia de que a pandemia, ela não é um evento isolado, não sou eu aqui na minha casinha que estou sofrendo pra caramba, né? Ela é um sistema global em que a gente vai rever, reler, entender quais vão ser ainda as consequências desse momento todo. Aí, fazendo a ponte com o Chão de Ferro, ele recupera já a pandemia em 1918. Então, olha que coisa curiosa da gente pensar em termos de paralelismos para a argumentação da nossa redação. Na sequência, tem mais alguns livrinhos no slide seguinte que falam para nós de outros livros, de outros textos que dariam para a gente amarrar
como repertório cultural nesse tema de redação, por exemplo. A gente vai ter esse filme do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filmaço, inclusive, assim, que leva a gente para um contexto muito ficção científica, muito futuro, e assim, já nessa circunstância que a gente está, já é algo para a gente começar a elaborar enquanto hipótese e tudo mais. A Peste, do Albert Camus, que é de 47 e que é um livro que foi assustador quando foi publicado, porque a gente perdeu, assim, quando a gente lê também hoje, mas naquele momento de publicação todo mundo ficou em choque com a forma como o Camus ele traz a questão da peste também, de 1918, né, no fim das contas, da influência espanhola. E ensaio sobre a cegueira que a gente comentou, e por fim, o amor nos tempos de cólera, que é lindíssimo da gente perceber como que a ideia de cólera ali, né, o momento, né, de uma epidemia causa ali para nós uma alegoria, né, como que o Gabriel Garcia Marques ele usa a cólera como pano de fundo para trabalhar a questão das relações afetivas, do amor, da traição e do desejo a partir de uma situação de isolamento e de pandemia, ok? Então acho que era isso para a gente conversar hoje um pouquinho, tentar abarcar aí através da literatura mais possibilidades de se pensar e de olhar para esse contexto que a gente vive. Vamos ver o que a Norminha traz para nós hoje. Um beijo para vocês. Estou chegando novamente, cabroncitos, cabroncitas, sejam bem-vindos a minha classe belíssima, maravilhosa. Hoje acá estamos olhando para a Normita, a gramática safadita. Então eu quero que vocês procurem aqui, gente, erros. Mas eu já falei nos comentários que dessa vez ninguém vai achar. Que peguei meio pesado, a Norminha estava triste. A Norminha fica muito triste com o isolamento. Ela gosta de sair na padaria, conversar com as amigas, jogar dominó. Coisa de velho. Coisa de velho, né? Fazer tricô na praça, essas coisas. Eu faço tricô. Ah, Janine, aí não dá, né? Aí não dá. Pintar caderno, pintar livrinho. Janine também curte. Você vê que a Janine já tem uma alma mais elevada, né? Já viveu muitas vidas, coisas do tipo. Então, duvido que vão encontrar. Vou até abrir meu celular aqui, porque eu duvido que alguém vai achar algum erro aqui, porque está muito difícil, muito difícil. Se você achar um erro nesse texto, você já pode chamar a Norma de Norminha, que ela já é sua amiga. Ela já é sua íntima, que aqui é só trem cabeludo, só trem que ninguém vai encontrar. Fora que meu Instagram aqui deu pau. Mas não é o live não, é meu Instagram. Olha só que cara bonito que está aparecendo aqui. Parece até o Pablo Escobar, olha só. Nossa. Ah, sou eu, gente. Desculpa. Então, eu acho que vocês não vão encontrar. Eu acho que é melhor eu falar logo às vezes, porque o tempo tá passando e ninguém vai achar, fora o delay que tem, né? Então, vamos, deixa eu passar. Pode continuar os slides aí, que eu vou passar aqui pra gente encontrar os erros. Olha só, já tá agora dever medito os erros que a gente vai falar. Primeira coisa aqui que passa muitas vezes despercebido. O que a gente tem aqui? O contexto da influenza espanhola. Então, presta atenção. Palavras, nomes de países, né, nomes próprios, a gente deve grafar com letra maiúscula. Beleza. Nesse caso aqui, espanhola não é o nome de um país. É o que a gente chama de um adjetivo pátrio. Ou seja, é um adjetivo, ele está modificando um substantivo, e ele carrega essa noção de onde é a coisa, ou seja, da pátria. Então, por exemplo, brasileiro, comida brasileira, comida japonesa, viagem italiana, todos esses casos que eu estou contando para vocês são casos em que há adjetivos pátrios. Então, espanhola não pode ser escrito com letra maiúscula, tem que ser escrito com letra minúscula. Então, às vezes você segue a linha de raciocínio da seguinte maneira: se Espanha é com letra maiúscula, espanhola também é com letra maiúscula. Mas não, Norminha é cheia das coisinhas, ela não vai deixar você fazer isso, beleza? Então, andando aqui em contexto, a gente tem aqui embaixo o mas, que eu grafei também, coloquei um vermelhinho aqui para chamar a atenção. O que acontece com o mas? O mas é uma conjunção. A gente já falamos um pouco sobre conjunções na aula que foi ao ar hoje, na sexta-feira, alguns já devem ter visto, e continuaremos falando de conjunções nas próximas aulas. O
que acontece? A conjunção mas é uma conjunção que a gente chama de adversativa. Então ela opõe ideias. O que acontece quando a gente tem uma conjunção adversativa? A gente tem que usar a vírgula. Então, antes de mas, de porém, de contudo, todavia, no entanto, você deve fazer o uso da vírgula. É obrigatório, porque antes de conjunção adversativa, a gente tem que usar a vírgula, beleza? Então, aí a gente anda mais um pouquinho e chega aqui. Soluções a curto prazo. O que é a crase, gente? É a junção do a artigo e do a preposição. Se o curto é uma palavra masculina, não pode ter a artigo antes dele. Simples assim. E por último, esse caso aqui, eu vou deixar para explicar no quadro. Mas o que acontece? Antes desse ezinho, teria que haver uma vírgula. Então, o ele é uma conjunção coordenativa, assim como a adversativa. E aí ele não entra no caso das vírgulas, ou seja, antes do e, normalmente você não utiliza vírgula. Mas tem uma exceção em que você deve fazer uso da vírgula e eu vou mostrar isso no quadro. Então, acompanha comigo aqui, edição. Vamos começar do começo, explicar tudo de novo. Adjetivos pátrios não são escritos com letra maiúscula. Então, o que a gente tem aqui? A comida japonesa. Japonesa é o quê? Um adjetivo pátrio. Por que é um adjetivo? Ele está modificando comida, ele está especificando, ele está restringindo o significado de comida. Amor, por favor, pede um japonês aí pra gente. Hoje eu estou morrendo de vontade de comer um sushizinho hoje. Quem que gosta de comida japonesa? Como que você mede o caráter das pessoas, gente? Sabe? Perguntando se ela gosta de comida japonesa ou não. Se a pessoa não gosta de comida japonesa, tem alguma coisa esquisita. É igual a gente não gosta de caçaeira, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Então, comida japonesa é a minha preferida. Japonesa é o quê? Um adjetivo pátrio. Portanto, letra minúscula. Agora aqui embaixo a vírgula é obrigatória antes de conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, antes de conjunções explicativas, pois, porque e que, e conclusivas, logo e portanto. Okay? Então, antes dessas conjunções aí que eu citei, você deve fazer o uso da vírgula. Olha que frase maravilhosa. Não tem nada a ver comigo. Tem um bigodinho, contudo ele não é de cobrador. Nada contra os cobradores, mas é que o meu mustache é um mustache mais assim, encorpado, né? O cobrador é um pouquinho mais fino. O meu ele faz até volta, como vocês estão percebendo. E aí eu queria falar um pouco sobre o contudo. Porque tem muito aluno, e eu me lembro muito da época de monitoria, de ver isso, tem muita gente que acha que o contudo, ele é uma conjunção conclusiva, que é como se você estivesse falando assim, com tudo isso que eu disse, tananã, tananã, tananã. Não é o caso. O contudo equivale ao mas, ele equivale ao porém, ele equivale ao todavia, tá? Então ele é uma conjunção adversativa. Antes de conjunção adversativa, tem vírgula. Tem um bigodinho, vírgula. Contudo, ele não é de cobrador. Fechou? Agora, aqui, olha só, coloquei duas expressões que a gente usa muito. Não há crase antes de palavra masculina. Então, pagar a prazo, beleza, não tem crase. Agora, pagar à vista, tem crase. Vista é uma palavra feminina, ok? É a forma como você vai pagar. É uma locução, né? Locução adverbial. E por último, o caso mais complicado aqui que eu deixei por último, é uma regra específica do uso da conjunção e. Então as conjunções aditivas, o e, o nem, né, basicamente são essas, elas não aceitam o uso da vírgula em situações normais. O caso o e, ele vai ter uma situação em que é obrigatório o uso da vírgula. Quando? Quando o e estiver unindo orações diferentes. Então o ezinho está aqui, tá? Essa frase é lá do texto. A pandemia não é um evento isolado e a literatura faz um recorte no tempo. Ok. Então o que a gente tem aqui? A gente tem duas orações. Então perceba, a pandemia não é um verbo, é o que está reunindo, o que está configurando essa oração aqui. E a literatura faz também é um verbo. Eu faço, você faz, nós fazemos. Então, nesse caso, a gente tem duas orações. Então a gente já percebeu que a conjunção ela está unindo orações, beleza? Ela está unindo a oração de cima com a oração de baixo, tranquilo. Agora a gente tem que se perguntar quais são os sujeitos dessas orações. O que é que não é um evento isolado? É essa pergunta que a gente faz para achar o sujeito. O sujeito está relacionado diretamente ao verbo. O verbo está dizendo algo sobre o sujeito. Então você tem que partir do verbo. Quem é que não é um evento isolado? A pandemia. Então a pandemia é o sujeito dessa primeira oração. Norminha adora esse jeito, fica louquinha. Olha só. E a segunda frase? Vamos lá para o verbo. A literatura faz um recorte no tempo. Quem é que faz um recorte no tempo? A literatura. Depois vocês ficam falando que achar sujeito de oração é difícil, não é a mais boa que tem. Norminha, gente boa pra caramba.
Então olha só, o que está acontecendo aqui? A gente tem duas orações diferentes com dois sujeitos diferentes. E essas orações estão sendo reunidas, estão sendo ligadas pela conjunção e. Então o que você deve fazer? Colocar uma vírgula aqui antes da conjunção, tá, gente? Senão a minha fica louca se você colocar depois. Não coloca vírgula depois de seu menino. Acorda aí, rapaz. Dorme não. Professor, a Caterine está perguntando a respeito da primeira frase ali do trecho. Se na frase teria que ser assim: ao se discutir acerca da presença e importância, não teria que ter o da antes do importância. Não necessariamente, porque é a mesma conjunção. Se fosse uma preposição diferente, se fosse, por exemplo, uma palavra masculina, aí seria interessante ela colocar para marcar o paralelismo sintático, né? Mas como é a mesma preposição que ela vai utilizar, ou seja, da presença e da importância. Se fosse da presença e do amor, aí beleza, aí você teria que fazer esse paralelismo para marcar a preposição. Nesse caso é como se você estivesse omitindo essa preposição, porque já está óbvio que ela está ali, que ela existe. Ok? Norminha é cheia das omissões, cheia das coisas. Norminha é tudo coisa. Olha só, não, gente, que palavra linda. Lá, palmas para lá. Você Zeugma. Em vez de ficar falando que eu vou botar o nome do filho, eu vou botar o nome do cachorro, né? Então, o próximo cachorro que você tiver, um gatinho, um hamster, qualquer coisa, bota o nome de Zeugma. O Zeugma é o quê? É uma figura de linguagem em que há omissão, há uma elipse de um termo que já apareceu anteriormente. Tá. Beleza? Então a zeugma, vamos dizer assim, a elipse é uma coisa maior. E a zeugma está dentro da elipse. Entendi. Ó, matemática pura. Citoplasma. Então a ideia é essa, tá? Já temos pitacos até sobre figuras de linguagem, beleza? Mas boa pergunta sobre o paralelismo sintático. A aluna estava atenta, ok? Justo. Então fiquem atentos a esses casos. Mas sextou em casa, né, gente? Sextou em Em casa, com muita Netflix. Muita Netflix. E sushi. A pista Narco, né? Bueníssima la Aí, Narcos. pede um sushi, vai ver Netflix, liga pro seu mozão, porque você não pode ter um mozão. No máximo alguém Faz fez uma FaceTime, live, né? faz uma live pro seu mozão e é isso. Uma love live. Love Love live. Tchau, gente! Beijo!